a sua Bíblia na temática desta festividade, Evangelho segundo João, capítulo 4, verso 39 ao 42. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 4, verso 39 ao verso de número 42. Para mim, com certeza, é uma honra poder estar aqui nessa noite e poder compartilhar com os irmãos as Escrituras. Haja visto que falar da Bíblia, quando falamos da palavra de Deus, nós estamos falando do próprio Deus. Temos que refletir que somos seres humanos limitados, falhos, pecadores, mas o Senhor nos dá a grande oportunidade de poder falar de sua palavra. E se Jesus, ele é o verbo encarnado, a própria palavra, então nós estamos falando de Deus aqui nessa noite. Eu quero agradecer às irmãs pelo convite, pedir que Deus abençoe e recompense, e que Ele fale ao seu coração nessa noite, ao meu coração, não aquilo que a gente quer ouvir, que nos agrada, mas aquilo que edifica a nossa alma. Amém? Acompanhe aí, por favor. A partir do verso 39 diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara. Ele me disse tudo quanto tem feito. Assim, quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiram em que se hospedasse com ele, e ele ficou 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. Então disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Podem sentar. Antes de entrarmos no texto propriamente dito, é interessante refletirmos um pouco a respeito de quem foi o escritor deste Evangelho. Quem é o autor deste Evangelho? Qual o seu propósito? Qual o seu objetivo? Qual o seu intuito em escrever aquilo que está registrado aqui? Você sabe que o escritor aqui é o apóstolo João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. E João, quando ele escreve o seu evangelho, a igreja naquela época já estava composta em sua grande maioria de gentios. A igreja não estava mais no início, no começo, como uma igreja que estava com muitos costumes judaizantes. O cristianismo já tinha sido reconhecido em todas as partes. Muitas pessoas estavam rendendo-se aos pés de Cristo. O Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas já estavam em circulação.
Então, quando João ele vai escrever o seu evangelho, ele sabia do grande número aonde a igreja já tinha alcançado, porque a igreja ela pertencia a um povo, irmão. A igreja não era um estabelecimento, algo feito pela vontade humana. Eles não tinham noção de onde chegaria, mas a promessa de Deus era que essa igreja, ela ia avançar, ela ia crescer, nada ela impediria. As portas do inferno, que foi dito por Jesus, não impediria a igreja de crescer, e a igreja estava crescendo a cada dia de uma maneira sobrenatural. Então é provável que João ele tinha lido tanto o Evangelho de Marcos, como Lucas e também Mateus. Então ele não ia escrever algo que os sinóticos já tinham escrito. Você observa que quando Mateus ele inicia o seu Evangelho, eu gosto muito disso, ele inicia apresentando Jesus como o Rei, o Salvador, aquele que viria da raiz de Davi e da descendência de Abraão. Mateus ele traz a genealogia de Jesus, a genealogia terrena, é claro. Quando Lucas também escreve e vai falar a respeito de Jesus, ele também traz a sua genealogia. Quando Marcos ele vai trazer o Evangelho de Jesus, Marcos inicia falando a respeito do início do ministério de Jesus. Por que João não fala de nada disso? Porque João sabia que a igreja nessa época, ela já tinha alcançado o coração de muitos gregos. E como a língua grega já tinha invadido o mundo e muitas pessoas tinham se convertido ao cristianismo, mas vinha de uma cultura helenista, João vai escrever para eles, para a igreja de um modo geral, para mostrar que Jesus era o Deus Todo-Poderoso que tinha vindo aqui na terra para salvar. Se você perguntar se é um grego, quem criou todas essas coisas? Quem criou o dia, quem criou a noite? Porque as coisas elas são de forma tão ordenada, os meses, os anos, e nada sai de sua obra. Quem criou tudo isso? Eles diriam, isso foi o Logos de Deus, foi uma palavra divina, um verbo divino, alguém com a autoridade suprema, superior a tudo e a todos, criou isso tudo. Aí João vai apresentar dizendo, você sabe quem é esse verbo que vocês pensam, esse Logos, essa razão? Eu quero dizer para vocês, ele tem um nome, ele chama-se Jesus Cristo. Ele é o Senhor, ele é o Salvador, e ele veio aqui habitar entre nós. João também enfrentava alguns problemas. Heresias gnósticas já tinham também tomado conta das igrejas. E havia uma heresia que estava matando a fé de muitos cristãos naquela época: o docetismo. O que era o docetismo? A expressão doquel no grego é aparente. E muitos filósofos da época diziam, não, ele não vem em carne não, era simplesmente uma aparência, ele parecia ser homem, mas ele não era. Por isso que ele flutuava, ele andava sobre, por isso ele não era. Mas João disse, não senhor, aquilo que eu vi, aquilo que minhas mãos apalparam, aquela voz, eu estava lá, eu peguei nele, eu conheci ele, eu andei com ele, reclinei a cabeça no peito dele, ele é Deus, ele veio aqui, ele existiu, ele era de carne e osso, como eu e você. Por isso que quando João escreve as suas epístolas, ele sempre apresenta Jesus dessa maneira. Aquilo que os nossos olhos viram, aquilo que nossas mãos apalparam, disso falamos. Ele estava falando de Jesus Cristo, o Salvador. E João traz algumas particularidades que os outros evangelhos não trazem.
João não quis mostrar Jesus como simplesmente o servo sofredor. Ele não quis mostrar Jesus como aquele homem que aceitou o seu destino e foi para o madeiro. O intuito de João era apresentar Jesus como o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. E por isso ele inicia dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem vou falar para vocês aqui, a pessoa de quem eu vou vos falar, eu estou falando do próprio Deus, que ele foi criado não no princípio, mas antes que o princípio existisse, ele já era, porque ele não tem início, nem meio e nem fim. Ele é o Senhor, o Salvador e o Soberano. João traz-nos essas particularidades. Você observa que só João, ele fala a respeito das bodas de Caná, mostrando-nos que o casamento foi uma instituição divina feita pelo próprio Deus. E quando João vai escrever a respeito do casamento em Caná, você sabe que ali ele diz que Jesus operou o seu primeiro milagre. E aonde Jesus operou o primeiro milagre, irmão? Na instituição mais poderosa que ele criou aqui na terra. Sabe qual? A família, irmão. A família é a coisa mais poderosa que Deus fez aqui. E por isso João traz essa particularidade. Aí chegamos aqui no capítulo 4. Você observa que nenhum dos outros teve coragem de relatar isso. O fato de Deus andar na cidade de Samaria. Você observa que João, ele inicia falando que Jesus está saindo da Galileia e ele está indo para terras diferentes, terra de gentios. E o que me chama a atenção nesse texto é o verso de número 4. Isso aqui João não está colocando por acaso. João escreve: e era-lhe necessário passar por Samaria. João está querendo nos revelar um segredo profundo que, lendo assim, você não vai entender. Aí você pode perguntar assim: mas por que Jesus vai a Samaria? Ele sabia daquela confusão que já vinha por séculos entre judeus e samaritanos. Jesus sabia da intenção dos samaritanos quando construíram o templo no Monte Gerizim. Jesus sabia de tudo isso. Porém, João diz que naquele dia, naquele momento, era necessário que o Senhor, o Salvador, o Deus Todo-Poderoso, passasse pela cidade de Samaria. Jesus tinha um objetivo em passar ali. Jesus tinha um porquê passar ali. Jesus não estava indo àquele lugar sem um propósito definido. Se você olhar isso aqui no texto grego, você vai ver que a expressão que João usa aqui é a palavra de erxomai. O que quer dizer isso? Eu já preguei antes sobre isso aqui. Quando João diz que Jesus foi atravessar ou passar por aquela cidade, a expressão de erxomai significa através de. Mas se você dividir a palavra erxomai, significa manifestar-se, apresentar-se, vir diante do público. Ou seja, Jesus é Deus, Ele era o Messias, Ele era o Cristo, Ele era o Salvador, mas Ele estava indo ali num propósito para se manifestar, para mostrar quem Ele era, para mostrar que Ele era Deus, que Ele tinha vindo aqui para alguém. Graças a Deus. Aí Jesus vai. Só que quando Jesus chega na cidade de Sicar, você observa como Deus trabalha.
E a maneira de Deus trabalhar é diferente da minha e da sua. A ótica de Deus está longe da gente entender. Porque na sua ótica, ou na minha ótica, jamais um judeu pisaria os seus pés naquele lugar. Para você ter só uma ideia, se porventura um samaritano entrasse no estalagem e depois um judeu fosse lá, o judeu não sentava no lugar onde sentou o samaritano. Se porventura o judeu soubesse que o samaritano comeu em algum lugar, em uma tigela, ou bebeu água, no qual ele não tocava naquilo, porque para ele era imundo. Mas Jesus foi para Samaria. E quando Jesus chega lá, a primeira coisa que ele faz, o que é, irmão? Jesus manda os seus discípulos ir buscar alimento. Jesus tira de perto dele todos aqueles que tinham essa mesma mentalidade. Meu Deus! Aquela mentalidade corrompida, aquela mentalidade estragada de não toque, não pega, não pode, isso não vale. Jesus diz: vamos buscar alimento. Eita Jesus! E o que eu acho interessante é que quem chegou primeiro lá, irmão? Foi Jesus que chegou primeiro naquele lugar. Jesus chegou lá. Jesus sentou perto daquela fonte. Eu quero te dizer uma coisa aqui nessa noite, irmão. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Não foi eu que fui atrás dele, não. Eu tenho certeza que não foi você que foi atrás dele, não. Ele chegou primeiro. Ele queria te salvar. Ele queria te libertar. E foi Ele que foi atrás de você. Jesus chegou primeiro. Você sabe que lugar é aquele, irmão? Ali era um lugar deserto. Aquele lugar era totalmente desértico. Se a gente voltar um pouco atrás, você vai perceber que aquela herdade era a herdade de Jacó. E que Jacó havia dado, o texto nos fala disso, a José. Só que parece brincadeira. Eu tenho certeza que eu, como pai, ou alguns pais que aqui estão, jamais daria um terreno do filho lá no meio do deserto, no meio do nada, onde não tivesse nada. Você faria isso? Mas Jacó deu. Você sabe por quê, irmão? Porque Jacó era um homem que andava segundo a fé. Aquele poço tinha sido cavado pelo próprio Jacó. Hoje em dia existem milhares de maneiras de se cavar um poço. Existem empresas responsáveis em cavar poço. Você simplesmente mostra o local, ele vem com uma máquina, fura até o chão, descobre a água, lençol, freagem de água e sai água. Mas naquela época não era assim, não. Naquela época o trabalho era árduo. Tinha que cavar. Tinha que cavar. Agora no meio do deserto cavar para sair água, tinha que ter muita fé. Mas você sabe por que Jacó deu aquele lugar e disse: ó, o meu avô Abraão estava andando no deserto. Um dia Ló, ele escolheu o melhor lugar. E o meu avô foi lá para o deserto, não tinha nada. Mas as escrituras dizem o quê? Que aonde o vovô cavava, dava água. Sabe por quê, irmão? Porque quem tem a bênção de Deus na vida, aonde ele vai? Deus está com ele. Isaac, da mesma maneira, aonde Isaac ia, cavava, dava água, porque Deus é. Jacó cavou, deu água, porque Deus era com ele. E ele deu aquilo a José. Já tinha milhares de anos aquilo. Aí agora, Jesus, o Salvador, ele chega do lado daquele poço. Aquilo não era simplesmente um poço, irmão. Aquilo era um olho d'água. Algo muito raro no meio do deserto.
E você sabe que a coisa mais importante para alguém no deserto não é comida. Aí a gente pensa que quando o salmista diz, enches o meu cálice e faz transbordar, que ele está falando de vinho. Não, senhor, ele está falando de água. E quando o potentado, aquele que recebia ele na sua casa, ele sabia que a água era o bem mais precioso do deserto. E quando ele ia colocar na taça de quem ele amava, ele disse, não, eu sei que a água é preciosa aqui, mas eu te amo tanto que eu desperdiço por causa de você, então eu vou botar. A água era o bem mais precioso. E Jesus vai para lá. E o texto nos diz que era no meio-dia, no horário do almoço. Jesus chegou primeiro. Olha como Deus é maravilhoso e sábio. Manda os 12 ir buscar alimento, porque não podia ter nenhum deles perto de Jesus, porque Jesus tinha marcado aquele dia para ter um encontro com aquela mulher. Você entendeu o que eu estou dizendo aqui, irmão? Aquele dia, aquela hora, Jesus tinha marcado um encontro com aquela mulher. Irmão, quando Deus marca um encontro com a gente, irmão, não tem quem impeça. Quando Deus marca um encontro com a gente, não tem aquele que possa se pôr na frente e dizer, irmão, não vai acontecer. Se Deus marcou um encontro, e se porventura nessa noite foi o dia que Deus marcou para dar algo a você, tenha certeza, se Ele falou, Ele dá, porque Ele é Deus. Agora eu não sei se você já prestou atenção nisso, mas aquilo era uma fonte, um olho de água, e Jesus senta bem do lado. Quem era Jesus? Jesus não era simplesmente um homem. Quando João ele escreve que tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, o que João está dizendo para a gente? João está dizendo, ele é a fonte de todas as coisas que existem nessa terra. Daquilo que já existiu, daquilo que vai existir, daquilo que existirá. Ele é a fonte de todas as coisas, porque tudo com a palavra dele criou-se, porque ele é Deus. Aí agora eu penso com a minha mente que está ali uma fonte do lado de outro. Uma fonte cavada pelo homem, outra fonte que não foi cavada por homem, que nem teve ajuda do homem, porque quando ele veio, ele não teve ajuda do homem, ele era o próprio Deus, ele entrou dentro do ventre de Maria e ele nasceu puro, santo, ele era a fonte, e Jesus manda, ele disse, eu sou a fonte da vida. Está uma fonte do lado da outra. Aí a mulher vem, ela vem caminhando, e eu penso que aquela mulher nem deve ter notado que Jesus estava ali. Ela vem andando, como todos os dias ela estava acostumada a fazer, e ela só veio aquele horário. Você sabe por quê? Porque aquela mulher tinha problemas na sua cidade. Eu imagino que o que diziam a respeito daquela mulher na cidade não era coisa boa. Eu imagino que a fama daquela mulher não era boa. Eu imagino que, ainda sendo samaritano e impuro, mas se porventura um homem ou uma mulher cruzasse com aquela mulher numa esquina, ele dobrava a esquina porque não queria nem cruzar com ela. Mas Jesus foi lá, irmão. Graças a Deus. A mulher vem fazer o que ela estava acostumada a fazer. E o meio-dia, o sol era caustigante. Se você não sabe, o sol no deserto, ao meio-dia, é 50 graus na sombra. Mas ela veio buscar água,
porque ela tinha necessidade de água. E quando ela chega naquela fonte, ela nem se preocupa com aquele que está ali. E quando ela começa a fazer o seu trabalho para tentar tirar água de dentro do poço, Jesus diz: dai-me de beber. Só que aquela mulher, como ela já tinha aprendido a cultura dela, a mente dela, ela já vem com 7 pedras na mão, porque quando ela olhou para Jesus, ela percebeu que Jesus era um judeu, que Jesus se trajava como um judeu, e que Jesus era um rabino judeu. E ela sabia que na cultura hebraica os rabinos ensinavam as crianças desde pequeno a odiar judeus, como é ensinado até hoje os muçulmanos a odiar judeus. Então, quando Jesus pediu àquela mulher água, Jesus, o intuito dele, eu tenho certeza que não era sede, mas a sede dele era na alma daquela que estava ali, perdida, angustiada, arruinada, numa situação difícil. Então Jesus, ele é que abre o diálogo, sabe, mostrando o que para mim e para você. Olha o que João está nos mostrando, irmão, que quem tomou a decisão de salvar-nos foi ele. Você não está aqui porque você é bom, porque você tem boas obras, porque você é santo, porque você não peca, não, porque Deus ele tomou a iniciativa de te salvar, de libertar, de mudar, de transformar, de lavar com o teu sangue e fazer de você uma nova criatura. O próprio Deus é que abre o diálogo com a mulher. Aí ela vem com várias pedras na mão, dizendo para ele, como sendo tu, judeu, você se dirige a mim, que sou uma mulher samaritana. Você não sabe da história? Você não sabe que essa guerra já vem há quase 500 anos? Você não sabe disso? Mas olha a misericórdia de Deus, irmão. Jesus diz à mulher, mulher, se tu soubesse quem é que te pede, tu lhe pediria e ele te daria o que você precisa. Se você soubesse quem é que te pede, você pediria e ele te daria. Irmão, se você soubesse quem foi que fez o que fez por você, se nós tivéssemos ciência hoje do que Deus fez por mim e por você, se nós lembrássemos todos os dias o que foi que Deus fez por nós, irmão, eu acho que a gente seria mais humilde se todo dia de manhã, quando a gente levantasse para orar, a gente lembrasse de onde veio, o que era antes, o que fazia antes, a gente entenderia que Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é todo-poderoso e foi Ele que fez tudo por mim e por você. Se você soubesse, conhecesse o dom de Deus, você pediria Ele. Deus, glorioso. Aleluia. Mas só que nós, como seres humanos limitados, às vezes a gente mesmo é que limita Deus. Às vezes é eu e você que limita o atuar de Deus. Verdade. Jesus disse àquela mulher, se tu soubesse quem é que te pede, tu lhe pediria, e ele te daria da água, não dessa cisterna, mas da água viva, a água, a fonte da água da vida. Mas aí a mulher, na sua mente, meu irmão, entenebrecida pelo pecado, ela pensa, como? Como é que você pode me dar alguma coisa?
Você não tem com que pegar água. E eu vou te dizer uma coisa: o poço é fundo. Ela não sabia quem estava ali. Ei, mulher, esse poço aqui, isso aqui para mim não é nada. Sabe esse poço aí que Jacó cavou? Você sabe essa terra aqui? Quem criou aquela terra ali? Quem foi, irmão? Foi ele. Ele conhecia quantos grãos de areia tinha ali. Ele conhecia o nível de água que tinha naquele lugar. Ele sabia quantos baldes já tinham sido tirados daquele poço. Ele sabia de tudo. Mas mesmo assim ele diz: mulher, eu quero te dar. Aleluia. Mesmo eu e você sendo pecador, mas ele nos tem. Jesus. Deus de misericórdia. Ela tentou pôr limite de Jesus, mas Jesus não estava falando daquela coisa superficial, terrena, humana. Jesus estava falando de algo muito mais profundo. Aí quando Jesus diz à mulher: eu te daria de uma água que você, dentro de você, fluiriam rios a jorrar para a vida eterna. Quando Jesus fala de eternidade, a luz acende. Aí a mulher pensa: que água é essa que, se eu beber, eu não preciso mais voltar aqui? Me dá um pouco dessa água. Aí agora Jesus vai entrar na particularidade da mulher. Aí Jesus diz: sim, você vai buscar então o seu esposo. E quando Jesus fala isso, você percebeu o que João está dizendo? Você vai ver que a mulher, ela olha para dentro de si mesma. Quando Jesus manda ela buscar o seu marido, ela olha para dentro dela. Aí eu imagino que em milésimo de segundo ela começa a pensar: mas eu não tenho marido, porque o fulano que eu me juntei com ele não deu certo. Ele só me usou, mas depois me jogou fora. O ciclano que vem com uma conversinha fiada e depois me deixou na mão do meu jeito. O outro relacionamento que eu tive também não deu certo. O penúltimo que eu tive, ele me deixou só. E o que eu estou agora? Parece que é mais um barco furado. Jesus é o único que pode fazer o homem olhar para dentro dele mesmo. Eita, Jesus, irmão, o Evangelho, a palavra de Deus, ela não é uma palavra para massagear de ninguém, não. Para passar a mão na cabeça de ninguém, não. O Evangelho, ele me constrange, ele faz eu olhar para dentro de mim e dizer: o que eu estou fazendo aqui? Eu não devia estar aqui, eu não podia estar aqui, eu já fiz tanta coisa, eu não era para estar aqui, mas ele é Deus e ele me colocou aqui. Você só está aqui porque ele te colocou aqui. Às vezes a gente pensa que é melhor do que aquele pecador que a gente chama de ímpio, que está lá fora. Não é, irmão. Foi ele que nos colocou aqui. Você não é melhor que ninguém, não. Quem te colocou aqui foi Deus. Ela olha para dentro dela. E quando a gente olha para dentro de nós, irmão, a gente vê que nós não somos nada, que nós não prestamos para nada, que tudo que a gente faz é errado. Se Deus não estiver dentro de nós, nós estamos perdidos. Mas quando a palavra de Deus entrou, a verdade ela teve que brotar. Aleluia. Entendeu? Quando
disse: eu não tenho. Mas tu não está com, mas eu não tenho. Tu não tem fogo, mas eu não tenho. Eu não tenho, eu só tenho errado até aqui, só tenho pecado até aqui. Eu não tenho. Pela primeira vez a mulher falou a verdade. A palavra de Deus, se ela não produz verdade na vida do crente, comece a indagar a tua salvação. Meu Deus! Se a palavra de Deus na minha vida não produzir verdade, irmão, eu estou perdido. Isso não é evangelho, não. Glória a Deus! Aleluia! A palavra bateu, ela disse: eu não tenho. Aí Jesus disse: Ele é Deus. Agora tu disseste a verdade. Eu espero não que você pule, que sapateie, mas que a palavra entre dentro de você e comece a produzir verdade. Eu estou preocupado, irmão. Outro dia Deus me levou a pregar num lugar e me deu uma mensagem muito dura, mas ele disse: prega, que é isso que eu quero que você pregue. Sobre Sansão. Quando Sansão quis a Dalila, no dia que cortaram meu cabelo, aí a partir de então eu serei como qualquer outro homem. Aí quando Sansão era de Sansão, tinha cortado o cabelo, os filisteus agora vêm sobre ti. Aí ele disse: eu vou sair, eu sairei, eu irei. E como das outras vezes, Deus vai me ajudar. Mas ele não sabia que o Espírito, e esse texto me dá medo, ele não sabia que Deus já se havia retirado dele. Eu e você, sem Deus na nossa vida, irmão, nós somos miseráveis pecadores. E Deus me mandou falar naquele lugar. Eu tenho andado preocupado. O cristianismo que é pregado aí, as pessoas só estão preocupadas naquilo que Deus pode dar, mas estão esquecendo de que nós vamos para o céu, irmão. Glória a Deus! Que nós estamos caminhando para ir para as mansões celestiais, que Jesus está voltando. E eu vejo hoje crente. Outro dia um falou para mim assim: você precisa ter um pouco de malícia. Eu disse: como é que é? Você precisa que o Senhor disse: não, meu irmão, eu aceitei Jesus, não vai dar malícia. Você precisa de mentir um pouco. Eu digo: não, a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, e ele é mentiroso desde o começo. Então tem gente que não está preocupado mais com isso. Sabe por quê? Porque a mensagem que ouve não produz verdade. Mas eu espero que nessa noite a palavra de Deus na sua vida produza verdade. Que você comece a refletir: eu tenho que falar a verdade, doa o que doer, eu preciso falar a verdade, porque eu sou servo de Deus e um dia eu vou morar no céu. Quando Jesus disse: agora você disse a verdade, né? Jesus começou a abrir as gavetas da alma dela, que ela não revelava a ninguém. Sabe? Naquele dia que você deitou com fulano, eu vi tudo. Você sabe naquele dia que você deitou com aquele homem, que ele te enganou, ele te iludiu, e ele disse tanta coisa para você, eu estava vendo tudo. Você lembra aquele quarto, aquela cama, aquele lençol que estava lá? Eu vi tudo. Você quer que eu te fale qual era a cor? Deus glorioso! Aleluia! Aí a mulher olhou para ele: vejo que tu és profeta. Sabe por quê, irmão? Porque Deus, eu posso enganar você, eu posso enganar o pastor, eu posso enganar o presidente, mas a ele não engana. A ele não engana. Ele engana porque ele é Deus. E você sabe qual era o profeta na mentalidade dos samaritanos? Era alguém que falava da parte de Deus. Então ela estava dizendo: vou falar com a boca de Deus. E como
temos o nosso costume de às vezes negociar com Deus. E quando é para julgar os outros, a gente bate o martelo. Fulano fez isso. Você lembra de Davi? Quando Natan contou a história toda a ovelhinha para ele, esse homem é digno de morte, ele merece morrer. E ainda tem mais, vai dar 4 vezes. Me fala quem é esse homem. Ele apontou o dedo, é você. A sentença que tu está sentenciando aquela é para você, porque você é o homem. Eita, Jesus. Aí ela começa com a sua teologia barata. O que ela aprendeu? Ela aprendeu que Deus só podia visitar as pessoas onde eles estivessem localizados. A briga entre samaritanos e judeus era porque Salmanassar havia invadido Samaria quase 500 anos antes de Cristo. A Samaria foi toda destruída. O que é que eles faziam naquela época, o rei da Síria? Para que desfizesse a cultura, ele pegava um povo dali e trazia para cá, pegava um povo daqui e levava para lá. Para misturar a cultura, misturando a cultura, a pessoa ia perder a sua identidade. E foi isso que aconteceu com os samaritanos. Se misturar com os babilônios, que virou aquela mistura. E eles tinham conhecimento das Escrituras. E ela vai conversar com quem, irmão, que ela está conversando ali? Você já parou para analisar? Ela não está conversando com um teólogo. Ela não está conversando ali com o Shammai, que era um dos grandes, com o Hilel. Não com Gamaliel, mas ela estava conversando com o dono da palavra. Aquele que lá no Monte Sinai um dia deu a palavra da lei a Moisés. Aleluia. E ela quis ludibriar o próprio dono da palavra. E o que Jesus disse para ela? Mulher, não está aí o segredo, mulher. O negócio não é esse. A gente adora o que a gente conhece. Vocês, os samaritanos, adoram o que desconhecem. Porque você sabe, mulher, que a salvação ela vem de quem? Dos judeus. Você sabe o que Jesus está revelando àquela mulher? Irmão, presta atenção. Ele está revelando todo o plano da salvação. João resume aqui, mas se Jesus estivesse conversando com aquela mulher, você não lembra que a descendência de Abraão, a descendência de Isaac, a descendência de Jacó, não tinha que vir de Azé, de Navidade, de Benjamim, não tinha que vir de Gade, não, tinha que vir de Judá. Era dessa descendência que viria o Machia ou o Cristo para os gregos. Era dessa descendência, porque Deus vem por onde Ele quer. Você está escutando isso aí que eu estou dizendo? Deus vem por onde Ele quer. Deus não vem da maneira que você quer, não, irmão. Deus não vem da maneira que eu quero, não. Eu quero que Deus ele venha por aqui. Ele vai operar. Eu vou orar aqui e eu fico vendo gente. Deus tem que fazer do jeito que eu pedi. Ele é seu empregado ou ele é Deus? A salvação vem para os judeus. Jesus estava dizendo para a mulher: vem da onde Deus quer. A sua bênção, a sua vitória, aquilo que Deus tem a entregar na sua vida, vai vir da onde Deus quer. Você está entendendo o que Deus está falando? Não vem da tua vontade, não é você que escolhe, não é você. Eu vou, não. Deus vai vir, vai mandar da onde Ele quer. Glória a Jesus, aleluia, Pai. A salvação vem Glória a Jesus, dos judeus. aleluia. Glória, glória, glória. Aí a mulher disse: não, mas eu sei. Eu sei que o Messias, que para os gregos é chamado de Cristo, ungido, quando ele vier, ele vai revelar todas essas coisas. A gente não vai mais precisar de sentar ali numa sinagoga, ouvindo. Ele vai ensinar todas as coisas. Aí Jesus disse: o que era? Mulher, pois então, agora, eu vou me apresentar para você. Eu sou
o que falo em você. Eu sou o Senhor. Eu sou o soberano, eu sou o Salvador, eu sou o Criador dos céus e da terra. Eu sou. Foi eu que apareci na sarça para Moisés e disse a ele: Moisés, quando você foi o povo perguntar, qual é o nome? Diga: eu sou. Eu falei, mulher, com Moisés, e eu vim aqui me apresentar para você. Por isso que quando João escreve no verso 4 que era necessário ele passar por Samaria, João estava revelando aqui que Jesus ia se manifestar a uma pecadora. Aleluia! Glória a Deus! Quando Jesus falou isso, irmão, a ficha caiu e a mulher nem argumentou. Nessa hora que Jesus se apresentará, aí os discípulos chegam. E quando os discípulos chegam, se você ler o texto, você vai ver que eles ficaram admirados. E algumas versões vão colocar a expressão: eles ficaram maravilhados. É uma palavra muito forte. Só porque viu Jesus conversando com uma mulher. Só, irmão, que se porventura um rabino ele conversasse com uma mulher em público, você sabe o que eles diziam? Eles diziam que o destino dele era Geena. Sabe o que era Geena? O inferno. Eles preferiam rasgar toda a Torá do que entregá-la na mão de uma mulher. E jamais ninguém, nenhum homem, podia conversar com uma mulher no público, e ainda mais um judeu com uma samaritana. Só, irmão, que Jesus não estava preocupado Graças a com Deus! o pensamento teológico de alguns. Eita Deus! Deus maravilhoso! Jesus não estava preocupado no que um pensa e o outro pensa. Eita Jesus! Aleluia! Deus não está preocupado. Você sabe por quê? Porque a gente, mesmo sendo crente, a gente pode errar. Meu Deus, é verdade. Você lembra do profeta Samuel? O profeta Samuel, quando entra na casa de Jessé, ele olha, ele abre, ele diz: é isso aí. Aí Deus diz: ei, não olhe para a sua aparência, sabe por quê? Porque eu rejeitei. Você só olha o exterior, você só vê o que está fora. E a gente, infelizmente, ainda tem essa mentalidade. Às vezes a gente olha a pessoa por fora e diz: não é possível, não é possível, aquilo ali não é possível. Mas Deus diz: sim, é ele que eu escolhi, é ela que eu escolhi, é daí que vai sair. É essa pessoa mesmo, pecadora, que você poderia até chamar de prostituta, ladrona de marido. É ela sim, é ela que vai ser um instrumento poderoso usado na palma, meu irmão. Eita Jesus, glorioso! Aí a mulher, ela deixa, irmão, o que ela foi buscar lá? E eu já estou certo. Ela foi buscar água. Ela deixou o seu cântaro bem ali na fonte. Ela não estava com sede. A preocupação dela não era a água. Mas quando ela bebeu da fonte da água da vida, irmão, aquela água ali, ela não era Eita água. Deus! Aleluia! Depois que ela teve um encontro com o verdadeiro Deus, e foi Deus que foi atrás dela, irmão, aquilo foi tão poderoso na vida dela, que ela entrou cidade adentro, dizendo: ei, eu tive um encontro com ele. Se coloque de pé. Eu encontrei com ele, ele mudou minha vida, ele mudou minha história. Eu encontrei com Deus. Sim, mulher, mas o que ele te falou? Ele falou até o lugar onde eu já tinha deitado. Ele falou tudo que eu já tinha feito. Só pode ser ele. Sabe por quê, irmão? Só Deus é que conhece o homem. E ela sabia que Deus conhecia ela e sabia a situação dela. Eita Jesus, aleluia, Deus. Aquela mulher saiu pregando. Aí agora eu te mostro uma coisa. Olha como é que Deus não está errado, irmão.
Deus não está errado. Você pensa que Deus, como diríamos na nossa linguagem humana, Ele dá murro em ponta de faca? Às vezes até pode parecer que Deus está louco, ou que não é possível, como é que Deus está, mas Deus não erra. Ele sabia que aquela mulher seria uma grande missionária na palma da sua mão. E aquela mulher, ela trouxe toda a cidade aos pés de Jesus, através de quê? E ela pregou o que lá? Você quer trazer pessoas aos pés de Jesus? Começa a pregar isso aqui. Foi isso aqui que me tirou da maconha, da cocaína, do tráfico de droga. Prega a palavra. Aí a gente pergunta hoje, por que não está tendo mais conversões? Por que não está havendo salvações? Porque não estão pregando a palavra. Se você abrir a sua televisão, seja qual canal estiver passando um programa evangélico, você vai ver que eles não estão pregando a palavra. Se você quer ser testemunha de Jesus Cristo, pregue a palavra, irmão. Pregue essa palavra, doa quem doer, pregue a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que pode mudar a vida do mais cruel pecador. Oh, glória a Deus, aleluia. Quando aquelas pessoas chegaram aos pés de Jesus, que começaram a ouvir as palavras da boca dele, eles disseram o quê? O testemunho dela é verdadeiro. Graças a Deus. Ela realmente teve um encontro com Deus. Ela teve um encontro com Deus de verdade. Agora eu faço você refletir, eu também aqui nessa noite. Será que o nosso testemunho tem trazido pessoas a Cristo ou afastando-as de Cristo? Ô irmão, a gente vê tanta coisa nessa última hora. Tanta gente que eu fico pensando, meu Deus. Tem algumas pessoas que eu penso, será que realmente essa pessoa é crente? Porque a Bíblia diz que a árvore, ela é conhecida pelo fruto que ela produz. Uma fonte não pode produzir dois tipos de água. O apóstolo João, ele diz o seguinte, na sua primeira epístola, no capítulo 2, o verso 6, se nós andarmos na luz como ele na luz está, aí ele vai escrever, ele diz, olha, se a gente diz que é de Cristo, nós devemos andar como ele andou. E andar como Jesus andou, irmão, não é fácil. Que eu fico vendo crente, que se ele é crente, mas se você pisar no calo dele, misericórdia. E outro dia eu falei para alguém, eu falei, minha irmã, eu falei, esse fruto aí não é fruto de crente não, irmão. Ah, eu vou fazer, eu vou acontecer. Eu disse, irmão, será que você é melhor do que Jesus? Porque Jesus apanhou na cara. Jesus foi cuspido na cara. Mas como ovelha muda, ele foi levado. Irmão, se a gente for agir com a carne, a gente vai ficar fora do céu. O testemunho daquela mulher só ganhou as pessoas porque ela demonstrou mudança de vida. E quando ela trouxe as pessoas aos pés de Deus, ninguém mais pôde acusar aquela mulher. Sabe por quê? Porque ela tinha tido um encontro com Deus. Quando você tem um encontro com Deus de verdade, não adianta a pessoa te apontar e dizer isso, eu não estou nem preocupado o que vão dizer de mim. Isso tampouco me preocupa.
Uma vez eu disse para Jesus, mas como é que pode? Como é que pode fulano fazer isso comigo? Meu Deus, a atuação do irmão foi para me matar. Jesus disse para mim, sabe o quê? Quem foi que morreu por você na cruz do Calvário? Quem foi buscar você quando você estava lá fumando maconha? Quem foi atrás de você quando você estava cheirando cocaína? Quem foi que não deixou você puxar o gatilho naquela noite que você botou a arma na cabeça? Foi ele? Eu disse não. Então caminhando para frente, quem te salvou foi ele. Se você teve encontro com ele, não se preocupe o que vão dizer. Saiba que quem te justifica é ele, quem te salvou foi ele, quem te libertou foi ele. E se tu tiver que prestar conta, vai ser para ele. Mas guarda essa palavra no seu coração nessa noite. Que seja um testemunho de Jesus vivo nessa terra. Seja uma fonte, irmão. Porque quando uma fonte encontra com a verdadeira fonte, ela é fonte. Às vezes eu chego no lugar, as pessoas dizem, fala um pouco aí de Jesus para mim. Eu fico falando, mas meu Deus, sabe por quê, irmão? Porque às vezes você pode não perceber, mas as pessoas percebem que você tem algo diferente. Sabe por quê? Porque aqui dentro de você sai o que ele não tem. Eu quero pedir nessa noite que se o Espírito de Deus ele está comigo e nessa palavra, ele faça de você jorrar a água viva nessa noite. Que o Espírito possa te usar como instrumento poderoso na palma de sua mão. Põe a mão no seu coração e vamos orar. Meu Deus e meu Pai, Tu conheces as nossas limitações e dificuldades. Meu Deus, Tu sabe, ó Deus, o nosso testemunho. Tu conheces, Tu sabe onde é que a gente anda, o que passa pela nossa cabeça. Nada disso está oculto aos Teus olhos. Mas as Tuas servas escolheram esse tema. Então eu te peço, ó Deus, faz com que fontes jorrem de dentro de almas aqui. Levanta pessoas nesse lugar que sejam fontes verdadeiras da Tua palavra. Que aonde entrar, que começar a falar, o Teu Espírito flua. Assim como Pedro um dia, dentro da casa do centurião, ele começa a falar e a fonte começou a jorrar. E eles foram batizados com o Teu Espírito Santo. Espírito de Deus, eu te peço nessa noite, começa a visitar as fontes nesse lugar. Começa a visitar cada fonte que está aqui. Começa a encher e fazer transbordar e entender que Tu é Deus, está na vida dessas pessoas e que vai usá-las como instrumento poderoso até a Tua vida. Abençoa as Tuas servas que me ouviram, abençoa todos que me ouviram aqui nessa noite. Eu te agradeço por essa rica oportunidade, em nome de Jesus.